Namo Gurube. Namo Buddhaya. Namo Dharmaya. Namo Sanghaya. Namo Triratnaya. Guru Bin. Namo Buddhaya. Namo Dharmaya. Namo Sanghaya. Namo Guru Bin. Namo Buddhaya. Namo Dharmaya. Namo Sanghaya. Namo Gurube. Namo Buddhaya. Namo Dharmaya. Namo Sanghaya. Namo Triratnaya. Guru Bin. Namo Buddhaya. Namo Dharmaya. Namo Sanghaya. Namo Guru Bin. Namo Buddhaya. Namo Dharmaya. Namo Sanghaya. Namo Gurube. Namo Buddhaya. Namo Dharmaya. Namo Sanghaya. Namo Triratnaya. Om Namo Manjushriye. Namo Sushriye. Namo Tamashriye. Soha. Om Namo Manjushriye. Namo Sushriye. Namo Tamashriye. Soha. Namo Manjushriye. Namo Sushriye. Namo Tamashriye. Soha. Bom dia! E aí, galera? Espero que vocês estejam bem. Bom dia, Aurelina. Isso aqui vai fazer um gloob-gloob aqui, se eu deixar aqui assim, esse microfone. Agora sim, tá isso mesmo. Perfecto. Hoy tengo que musicalizar todas las historias entonces. Muy bien. Eu acho que a minha voz, ela sai muito forte lá.
Porque o meu microfone tá na minha barba. Bem aqui dentro da minha boca, assim. E o seu tá aqui, ó. Para E falar quem no ten sabe vergonha, ¿no? cantar é você. Para cantar vos no ten vergonha, ni problema, no, para falar. Para cantar sí. No, no está bien. Bom, galera, hoje a gente vai contemplar uma prece que eu sempre falo a mesma coisa de todas as preces, eu percebo. Isso é muito importante, fundamental Muy na importante, prática. fundamental en cada una. Mas, em especial, realmente, essa, ela tem uma característica muito, muito marcante, assim, que é a presença dela em todas as escolas do budismo tibetano, né? Então, a gente tem várias preces que elas são únicas em escolas, assim, as outras escolas não vão cantar as mesmas músicas. Então, por exemplo, isso foi uma coisa muito interessante que me aconteceu, que eu estudei por muito tempo numa escola, e aí eu estudei um livro. E aí o livro de prática, ele é aquele livrinho do SEB aqui, né? É a Sadhana do SEB. Então a gente praticava aquilo consistentemente todos os dias. Então eu li aquele livro todos os dias. E na minha cabeça, não conhecendo muito assim, só praticando dentro do SEB, eu achava então que eu sabia todas as preces do budismo tibetano, né? Falava, Con eso tengo todo. sei todas as preces do budismo tibetano. Quando eu chegar em qualquer sanga, eu sei cantar e sei praticar, sei o que, que tá acontecendo. E aí, beleza. Achei que. Ah, então eu sei todas as preces. Então. Aí fui estudar com o Losão antes. Não cantava, a única prece que ele cantava que eu conhecia era essa. Nada más. As outras eu não sabia nada do que ele tava cantando. Falei, No. caramba, cara, é tudo totalmente diferente. Mas essa prece era igual. E em todas as outras escolas que eu tive a oportunidade de praticar, tem muitas preces diferentes, mas essa prece ela sempre tá lá, Qué né? lindo. Então ela é uma prece que unifica tudo. E ela é uma prece que configura de fato o grande caminho, né? Ou o grande veículo. O grande veículo, fica mais bem traduzido, né? Que é o Mahayana. Então, Maha grande, Ayana veículo. E aí o grande veículo é o veículo do amor universal, porque ele engloba todos, né? Então, a gente fala que a gente pode percorrer o caminho com vários veículos. São 9, na verdade, mas a gente costuma falar que são 3, para não ter que explicar tanta coisa. E também para não ficar muita informação assim que não é muito, muito, muito fundamental para esse momento. Mas a gente pode percorrer o caminho por um veículo que a gente chama de Theravada, que é o veículo dos anciãos, o veículo dos ancestrais, assim. Então, é a forma de percorrer o caminho dos primeiros praticantes. Como é que os primeiros praticantes eles faziam? Os primeiros praticantes eles tinham uma coisa fundamental que era ouvir. Eles ouviam os ensinamentos, eles ouviam que, por exemplo, na tradição budista o Buda Shakyamuni estava dizendo, e então eles entendiam aquilo e praticavam o que ouviam. Depois de um tempo, os praticantes começaram a notar que muitos ensinamentos eles eram preliminares, assim, eles eram ensinamentos introdutórios, mas que no final mesmo, na profundidade da coisa, existiam alguns temas que eles eram introdutórios, que eles eram preliminares. Então, por exemplo, quando a gente fala não faça ações prejudiciais, faça ações positivas, ações benéficas. Esse ensinamento ele não é último, ele não é um ensinamento que está apontando para o fim do caminho. Porque no fim do caminho não vai ter muito uma definição clara do que é positivo ou negativo. A gente vai tomar por base moralidade. Mas até mesmo a moralidade, ela é um ensinamento que ele é preliminar, ele é para preparar nossa mente para receber algo maior. Então a gente deve ter uma mente auspiciosa, uma mente positiva, uma mente harmoniosa. A gente deve evitar ações prejudiciais, porque quando de repente a gente tiver o insight,
a gente não sair fazendo qualquer loucura por aí. Então a gente cria uma base firme na mente para receber depois os ensinamentos, por exemplo, sobre Prajna Paramita, que a gente vem abordando primeiro, né? Então, esse é o caminho que a gente vai chamar de Mahayana, quando a gente pega não só o que está sendo ouvido, mas a gente começa a notar, por exemplo, o comportamento de um ser lúcido. Como é que uma pessoa totalmente lúcida ela se comporta? Não é comportamento por estereótipo, mas comportamento mental, né? Como é que a mente desse ser opera? Então, como a gente está usando o budismo de parâmetro, a gente pega Buda Shakyamuni, ele falava muitos ensinamentos, mas tinha a maneira dele de operar no mundo, tinha a forma dele de agir, tinha como ele era. Ele não era só o que ele dizia, ele tinha uma manifestação integral ali, né, de sabedoria. Então, a maneira como ele se portava no mundo também importava. Então existe uma maneira de percorrer o caminho que é não só a partir do que ele falou, mas a partir de como ele viveu. Então, o primeiro ponto de como ele viveu e o mais importante é ele se levantou. Ele estava embaixo da árvore, ele alcançou um insight muito amplo, ele teve uma perspectiva de realidade muito, muito profunda. Ele recebeu como se fosse naquele momento uma vasta gama de, mal menos, falam 84 mil ensinamentos que depois ele vai pronunciar. Na verdade não tem tudo isso escrito, tem 72 mil mais ou menos, né? Não tem os 84, mas a galera fala 84 porque é um número auspicioso, assim. Então falam que é 84 mil, mas escrito mesmo tem quase 72 mil. Então ele compreendeu 72 mil coisas de uma vez. E ele podia ter ficado lá com isso. E ele podia não ter feito nada. Podia não ter feito nada. Ele podia ter falado: vou voltar a viver normal, vou falar nada pra ninguém. E vão me chamar de louco. Eu vou ficar quieto, não vou falar nada. Mas não, velho. Salió. Ele se levantou, mano. A hora que ele entendeu, a primeira coisa que ele fez foi se levantar. Aí beleza, ele caminhou um tempão, né? Nunca se sabe muito bem se foi 6 dias, 6 semanas, 6 meses, ninguém sabe. Cada um fala uma coisa. Mas o importante é que ele se levantou e ele saiu andando pra dentro da floresta e ficou andando e não falava nada. Ficou mudo por um tempo, até digerir Yo tudo que haciendo tinha. total, yo eso iba a decir, la misma palabra. Digerindo, encaixando as coisas. Total. Até que ele encontra os amigos dele e começa a falar coisas que já são o que a gente sistematizou e chama de Buda Dharma, né? Mas enfim, tem essa maneira de percorrer o caminho, que então é um caminho baseado em grande compaixão, porque ele não se levantou para ser feliz, ele não se levantou para experimentar os prazeres da vida, ele não se levantou para falar eu sou o iluminado, ele se levantou para ajudar os outros. Ele se levantou porque ele falou: mano, tá todo mundo sofrendo da mesma coisa que eu tava sofrendo. E eu tive a oportunidade de me curar disso. Eu vou levantar e eu vou ajudar todo mundo agora. E aí ele não fez outra coisa da vida dele, além de tentar ajudar os outros a se curarem dos seus próprios desejos, apegos, ilusões e delusões e assim por diante. Então ele passou 49 anos dando instrução. 49 anos ensinando o que ele aprendeu. Ele passou a primeira parte da vida, ele passou praticando. Mesmo na parte que ele estava no começo ainda, nos castelos e tudo mais, ele já estava praticando, ele já estava vendo que tinha alguma coisa estranha. Então ele passou metade da vida, menos da metade da vida, numa prática extenuante, né? Nos últimos 6 anos antes da iluminação, práticas realmente extenuantes para se curar de uma dor, para se curar de um sofrimento. E ele não encontrava até que encontrou a saída. Falou: assim o sofrimento cessa. Ele entendeu que o sofrimento dele cessou e falou: agora eu vou ajudar os outros.
levantou e foi de maneira não sectária, de maneira não persuasiva, ajudar as pessoas. Ele não queria converter ninguém em budista, né? Ele queria falar, meu, você tá insatisfeito? Isso é um processo da sua mente. Ó, se você tentar operar sua mente assim, tu vai se curar. E aí as pessoas iam se curando e iam ajudando ele a ajudar mais pessoas. E assim ficou tão conhecida a Assembleia de 500 praticantes. Então eles andavam em 500 enfileirados assim pela floresta. Iam passando pelos vilarejos ajudando as pessoas, levando comida, levando água e fazendo coisas positivas assim. Eu até me arrepio falando um negócio Que... desse. Ah, E então, imagina, são 500 seres empenhados em ajudar os outros, diretamente assim, sí, mãos à y obra. unificados para É, las misiones. Voy a corroborar si el sonido está funcionando bien. bien. Qué maravillosa historia. Vejaremos. Tá azulzinho a bolinha aí? Você puede continuar tranquilo. Então vamos lá. Então, esse veículo a gente chama de veículo universal ou grande veículo. Por quê? Porque ele visa o auxílio a todos. Ele não exclui nada nem ninguém. Não tem ninguém para ficar de fora. Tipo assim, não tem a, a pessoa da prática da religião X que tem princípios diferentes dos nossos, que pensa diferente. Não importa. E a gente não quer convencer a pessoa a ser budista e nem que dizer que o que a gente pensa de filosofia e de sabedoria é o certo. Tipo assim, mano, você tá bem? Tá tudo certo? Tô bem. Então, tá lindo. Se precisar de apoio, precisar de ajuda, chama a gente. Né? E aí, então, a nossa prática, ela vira o mundo, ela vira todos os seres. É a formiguinha que tá passando ali em cima do galho. A gente viu, tá tudo bem, deixa ela no caminho dela. Ah, entrou dentro de casa, tá em cima da minha cama, pode me picar a qualquer momento. Tiro ela tranquilamente, levo pro lugar, pro habitat natural dela, vejo se ela tá bem, deixo ela lá. Não mato, não vou pisar numa aranha que tá dentro de casa, não vou matar uma barata que tá dentro de casa, porque não exclui ninguém, nenhum ser. Todos os seres sencientes vão receber amor equânime, né? Todo mundo recebendo a mesma importância. Não tem nada nem ninguém que é um mais importante que o outro, um tá acima do outro, nem nada. A gente coloca todo mundo exatamente no mesmo lugar. Então, esse é o caminho do veículo universal. E aí, depois Y ahí, de ter essa possibilidade de percorrer o caminho assim, que é o cerne de onde está inserida a prece de hoje, a gente tem uma profundização. Essa profundização, será que existe essa palavra? sí, Eu não sei. para mí sí. Então essa profundização, ela vai surgir numa situação seguinte. Beleza, a gente quer ajudar, mas o quanto eu consigo ajudar diretamente as pessoas? E daí eu vejo que ajudar diretamente mesmo, eu tenho uma capacidade muito pequena. Então, é assim, eu vou ajudar uma pessoa que tá passando fome. Eu vou dar comida pra ela. Não é muito pequeno. É tipo assim, beleza, é maravilhoso, é Sí, uma sí, sí, ação una acción grandiosa. hermosa. Mas quantas vezes você vai conseguir fazer isso? Sí. Pra quantas pessoas você vai conseguir fazer isso? Né? Então, aí começa a notar que dentro do caminho espiritual, o gesto que se faz e a ação que se executa com a motivação correta é o que vai gerar o resultado. Então, dentro do caminho Mahayana, ou seja, sempre visando ajudar a todos, sempre disposto a se levantar e ajudar o outro, ou seja, a gente não ignora o veículo Mahayana de maneira nenhuma, nunca, mas a gente vai olhar e falar, tá,
mas como é que eu posso ajudar indiretamente? E aí a gente entra na atmosfera esotérica. Então, o terceiro caminho, ele é o caminho esotérico. Não dá para fugir disso, né? Então, hoje a gente vê que o tal caminho esotérico tem princípios científicos que o embasam. Então é assim, o caminho esotérico ele não é tão esotérico assim. Ele é neurociência aplicada. Sí, Ele é uma forma de operação da mente com a finalidade de produzir um resultado. Então a gente compreendeu que a gente não consegue ajudar muito, até porque a gente é bem confuso. Então, como seres humanos normais, a gente, mesmo tentando ajudar o outro, a gente se confunde muito. Então a gente faz aquela caridade muitas vezes, que é a caridade do herói, né? Ai, eu ofereci comida para os que sentiam fome. É aquele discurso meio político, assim, né? Então, tem uma sensação de que eu fiz grandes coisas para aqueles que estavam em situações inferiores às minhas. Meu, isso é uma grande confusão. sí. Então, a Y ni siquiera gente. se tiene mucho en cuenta también al otro en ese tipo de acciones. Ay, me Exato. caigo. Eh, es bastante normal esa parte que sí uno puede sentir que está ayudando, uno puede colaborar, pero es una parte muy pequeña también en la vida de esa otra persona, porque esa persona sí puede tener fome de comida, está bien, sí. Más hay un montón de aspectos, de otros aspectos en esa misma persona que ni siquiera se están teniendo en cuenta. Imagínate en muchas personas. Por ejemplo, si Sim. comenzamos desde algo muy terrenal, que eso es el alimento, pero uno mismo también, como hemos hablado también con los Asmai también, que intentando querer hacer eso, o cualquier tipo de presencia en la que uno pueda creer que está colaborando, hasta en esa misma confusión puede estar no haciendo bien ni para uno mismo ni para lo que tiene uno también alrededor. Entonces piensa que uno sí está colaborando, haciendo presencia en un montón de determinadas acciones, por así decirlo, para no decir ayudar solamente, más para eso tiene que haber mucha coordinación y mucho orden en cada uno de los enlaces para que realmente esas acciones estén llegando al lugar con una escucha verdadera de que eso es. É. Porque también hasta la comida misma, hasta como hemos hablado en unas primeras aulas, por ejemplo, es como un silencio, te estoy dando comida, como a las crianzas, por ejemplo, que uno le da Sim. la comida como para que también hagan silencio porque está llorando, por ejemplo, ¿no? Ah, está llorando, le vamos a dar comida. Y no sabes si esa crianza tenía fome, por ejemplo, ¿no? Sim. Entonces, siempre como lo primero que se intenta realizar es eso, pero eso es una misma confusión también. Sim. Ya hay una confusión desde el inicio de la acción, Exato. por ejemplo. Exato. Exato. Entonces, lo que no hay es escucha, que fue lo que más me llamó la atención de lo que estaba hablando recién, de toda la escucha que hicieron esas personas para poder recién después salir a hablar y a seguir escuchando también qué es lo que se necesita entregar, sea desde la palabra o desde la acción, que acción es palabra también, pero hay principalmente una escucha muy afinada. Muy afinada. Muy afinada. afinada. É, Y yo creo que lo que en realidad todos estamos perdiendo es la escucha. o Desde lo princípio. básico. É. Desde lo básico mismo. O Y no quiere decir que princípio yo tenga da. escucha muy refinada también, no, ¿eh? Ah, tem No, sim. no, Tem como sim. no, no, pero mientras más también uno va trabajando a escuchar, sea desde la música, de las personas, de lo que sea, más hay que seguir trabajando. No Sí. es que, ay, sí, escucho bastante bien, bueno. Es como, ay, sí, tengo un cuerpo genéticamente bien, bueno, no voy a hacer nada, total, va a aguantar, ¿no? Así, Sí. para toda la vida. No, es lo mismo. Não. Nessa posição que a gente está abordando, escutar, ela não é o escutar do ouvido. É o escutar do entender e compreender o mundo do outro. Então, esse é o princípio da compaixão. Que é assim, eu não vou ajudar o outro do meu mundo, porque daí eu não estou ajudando o outro. Eu estou fortalecendo crenças do meu próprio mundo, que é essa coisa, tipo assim, eu estou no meu mundo, onde eu tenho tudo, tá tudo perfeito, e eu vou lá ajudar ao outro que está na situação de baixo. Isso é irreal. Aconsejar, sí. Exato, isso é irreal, porque não tem alguém que está mais ou menos do que o outro. Tá todo mundo
mal, na verdade. Tá todo mundo em alguma situação de insatisfação profunda, todo mundo numa sensação de ansiedade, de sofrimento interno que precisa de atenção. E a gente se colocar numa posição de estar acima, isso é não espiritual, na verdade. A gente está criando, fazendo uma ação errônea. Por mais que pareça que a ação é positiva, a gente está criando um egoísmo profundo, né? Então, escutar o outro seria olhar para o outro e ajudar ele dentro do mundo dele. Você não vai ajudar o outro dentro do seu mundo. Então, por exemplo, aqui a gente, de certa maneira, a gente abriu um pouco do nosso mundo, né? Do estudo de Dharma, do estudo dos mantras e tudo mais. Isso é o nosso mundo e a gente está convidando vocês a entrarem, né? Então, a gente está falando, galera, a gente faz isso aqui. O que vocês acham? Vocês querem participar? E, de certa maneira, a gente está trazendo as pessoas para dentro do mundo que a gente habita. Mas quando todos nós, a gente terminou essa prática, a gente vai para o mundo, a gente vai para a vida do cotidiano, daí não adianta a gente chegar e falar para as pessoas cantar mantra. Não adianta a gente falar para a pessoa fazer meditação. Às vezes a pessoa precisa só de um abraço, mano. Às vezes a pessoa precisa realmente de um copo d'água. A pessoa vai precisar de coisas que ela precisa de dentro do mundo dela. Não adianta a gente chegar e empurrar o que a gente tem para elas, né? Então, escutar o outro tá aí, tá dentro disso, né? Que é assim, eu tenho que receber o mundo do outro. A hora que eu entender como é o mundo do outro, daí eu posso gerar benefício verdadeiro. Porque eu não estou ajudando a partir de mim, eu estou ajudando a partir do outro. Eu não sou eu sou o outro se ajudando. Então eu não tenho nem a carga de mérito de fui eu que fiz isso. O outro fez o que ele precisava através de mim também, né? Então, esse é um princípio do caminho Mahayana, né? A gente vai compreender o outro dentro do mundo do outro. Não vou chegar empurrando minhas coisas para cima dele, né? Então, esse é um ponto. Daí, no caminho esotérico, neurociência aplicada, eu vou chamar o Vajrayana de neurociência aplicada. Dentro do caminho tântrico, a gente vai levar em consideração tudo isso, só que a gente vai falar assim, dá para ir mais rápido? Porque eu tô muito confuso e eu tô tentando ajudar as pessoas de dentro do mundo delas e eu não tô conseguindo. Eu precisava ir mais rápido no meu próprio caminho para eu resolver logo minhas questões internas e poder ajudar de verdade. Porque eu tô tentando ajudar os outros e tô fazendo besteira. Como é que tem como? Tem jeito de eu ir um pouquinho mais rápido no meu próprio caminho? Para eu ajudar melhor? Tem. Aí o que tu vai fazer? Tu vai treinar a sua mente para se comportar de maneira auspiciosa. E aí tu vai treinar com consistência e tu vai treinar por meio de caminhos que lá no passado foram chamados de esotéricos. Caminhos de meditações, caminhos ritualísticos, caminhos de práticas posturais e assim por diante. Então você vai fazer uma série de gestos simbólicos, vai criar várias marcas mentais correspondentes a uma atmosfera auspiciosa que tem como princípio único gerar mais compaixão e mais lucidez no mundo e mais capacidade de oferta, de generosidade ao mundo, né? Então, aí surge o Tantra, né? Que tem uma abordagem que, para resumir, a gente vai falar que é uma abordagem onde a gente traz o resultado do caminho para o caminho. Então, lá no primeiro veículo, né? No veículo dos anciãos, se escuta os ensinamentos, compreende e pratica aquilo que foi dito. No segundo veículo, eu vou olhar e falar, tá, mas vale mais a pena eu seguir um caminho rígido e de um jeito que é e deve ser, ou é melhor que eu coloque só grande compaixão à frente? E aí todos os meus atos, que todas as minhas ações sejam guiadas por grande compaixão. Daí todos os meus atos são caminho. Não só os atos escolhidos, para simplificar. Existe
um monte de regra rígida que me fala, siga este caminho. Pá! Aí eu posso ir. Isso é muito mais difícil e muito mais exclusivo do que tu falar, não, peraí, meu caminho é ajudar todo mundo que surgir na minha frente. Meu caminho é operar por grande compaixão. Daí não importa muito bem o que você vai fazer dentro desse caminho. Se tu tiver realmente a motivação correta, tu pode brincar um pouco mais. A vida fica um pouco mais leve, porque tu não tá seguindo as regras rigidamente de maneira unifocada. Tu tá aberto, vendo o que dá para fazer, né? Então, essas são a diferença dos dois primeiros caminhos. No terceiro, a gente vai unir os dois. Sí, iba a preguntar eso. A gente vai unir os dois de uma maneira muito mais intensa ainda. Porque é aberto e secretamente, esse é um ponto muito importante, secretamente, tu vai praticar um monte de coisa para mudar sua mente, para transformar sua mente. Es paralelo, un trabajo paralelo. Um trabalho paralelo, é. E então, bem, explicado os três veículos. Então, tradicionalmente esses veículos vão se chamar Theravada, Mahayana e Vajrayana. Então, caminho dos anciãos, caminho do amor universal, ou grande veículo, e o caminho do veículo mais rápido, do veículo Vajra. Bem, um último detalhe, que é, o primeiro caminho se escuta e vai. O segundo caminho, se pega as ações de Shakyamuni e fala, tá, ele operou por grande compaixão, vou fazer igual, vou viver na vida com grande compaixão. E se tenta fazer igual. No terceiro caminho, no terceiro veículo, a gente vai olhar e falar assim, como é que era o resultado? Como era a operação completa? Como ele pensava, como ele falava, como ele agia? Como é que era um Buda? Como é que é um ser desperto? Como é que eles são? Como é que eles... O que eles têm em comum? E aí se tem os aspectos. E aí, em vez de a gente tentar chegar lá e se tornar um, a gente vai assumir pra gente, eu já sou e tô no caminho. Então a gente pega o resultado e traz pro caminho. Então, esse é o princípio Tantrayana. Esse é o princípio Vajrayana. Em vez de eu ficar procurando me tornar um Buda, eu vou assumir pra mim, eu sou um Buda. Confuso. Eu sou um Buda totalmente confuso, eu não sei muito bem onde é que eu tô, mas eu já sou um Buda. A gente coloca essa fé e essa certeza. Por quê? Aí a gente vai começar a fazer a prática de Guru Yoga, que é assim, como é que o Buda agiria nessa situação? Então, eu agiria assim, mas o Buda não. O Buda agiria de outra maneira. Então eu vou tentar agir como o Buda agiria. Então, aí a vida cotidiana, ela se torna uma imitação. A gente começa a imitar o Buda. Então, a gente, na nossa vida, tem um comportamento. Mas o Buda teria outro. Qual seria o comportamento do Buda? Né? E aí, o Tantrayana, ele vai por esse caminho. Então, a gente vai praticar imitar o professor. Guru Yoga. Eu vou me unificar com o professor. Eu vou olhar para o professor e vou espelhar o que ele é. Como é que ele se comporta. Então, esse seria o Guru Yoga do veículo Tantrayana. Beleza. Mas hoje a gente não vai abordar Tantrayana. Hoje a gente vai abordar Mahayana. Né? Eu tô fazendo a diferenciação pra gente saber mais ou menos o que cada coisa significa, onde está cada ponto. Mas a prece de hoje, ela é uma prece que marca, em especial, o veículo Mahayana. Porque ela se chama Refúgio e Bodhicitta. Refúgio na mente da iluminação. Então, a gente vai tomar refúgio na mente da grande compaixão. Então, essa prece que a gente vai cantar daqui a pouquinho, ela vai ser traduzida como: tomo refúgio no estado desperto. Tomo refúgio na realidade tal como ela é. Tomo refúgio na excelente assembleia de praticantes, até que eu alcance a iluminação, que através da prática, da generosidade, da moralidade, da paciência, da energia constante, da concentração e da sabedoria, possa eu e todos os seres alcançarem a iluminação.
Então, essa vai ser a tradução dessa prece, né? E essa prece ela é tradicionalmente cantada no início de todas as práticas, em todas as tradições que são Vajrayana, que são tradições tântricas, mas essa prece ela marca o princípio Mahayana. Então é muito comum que uma pessoa que tem o ímpeto de praticar o Vajrayana, ela queira pular o Mahayana. Ela queira ir direto pro Vajrayana e pular com paixão, mas não dá. Não pode. Assim, é por compaixão que você está fazendo isso, não é por outro motivo. Então, no Vajrayana não tem uma coisa de eu vou alcançar a iluminação. Não, você não vai a lugar nenhum. O que vai acontecer é que você vai trocar de posição com um ser que vai ajudar o máximo possível. Então, no Vajrayana, há sempre a marca inicial que gera a capacidade da mente se manter concentrada no que é a essência da coisa. Então, antes de todas as práticas, vai ter essa prece. Toma um refúgio no estado desperto, toma um refúgio na realidade tal como ela é, toma um refúgio na excelente assembleia de praticantes, que através da prática das 6 perfeições, possa eu e todos os seres sencientes alcançarmos a iluminação. Então está dizendo para sua mente, eu tomo refúgio nesses aspectos sagrados, eu tomo refúgio na grande compaixão, nas qualidades da mente da grande compaixão, para que assim eu possa, através da minha prática, beneficiar a todos, né, para que todo mundo alcance a iluminação. E aí tem um ponto muito interessante dessa prece que se chama refúgio na mente da iluminação, que é assim, ela não se chama refúgio na mente iluminada e nem refúgio na mente daquele que é iluminado, ou refúgio da mente do iluminado, da iluminada. Ela é refúgio na mente da iluminação. Sí. E ela recebe esse nome porque se ela fosse a mente iluminada apenas, só quem está iluminado conseguiria manifestar. E aí ela seria a mente do resultado apenas. Mas ela não é só a mente do resultado, ela também é a mente do caminho. Por quê? No caminho, a gente vai cultivar aquilo que é o resultado. Então, a mente de um ser totalmente iluminado, pelo que as escrituras vão dizer, é uma mente rica em amor, compaixão, alegria, equanimidade, generosidade, moralidade, paciência, energia constante, concentração, sabedoria e assim por diante, né? E assim com sabedorias mais. Então, um ser totalmente iluminado vai manifestar isso. Beleza. Isso tudo vocês têm? A gente tem? Na gente? Tem. Assim, pô, então, peraí. Então eu posso manifestar todas as qualidades que um ser totalmente iluminado pode manifestar? Pô, então eu quero fazer isso, né? E aí a gente vai cultivar essas qualidades. Então se chama refúgio na mente da iluminação, porque a gente está estabelecendo a nossa motivação, a nossa intenção de permanecer manifestando as qualidades de uma mente que ela é totalmente lúcida. Então, lucidez e compaixão, há uma grande discussão sobre isso, porque muita gente acha que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Assim, lucidez é lucidez, compaixão é compaixão. Tu pode ser totalmente lúcido e não ser compassivo. Ou tu pode ser totalmente compassivo e não ser lúcido. Pá, não dá. Não dá. Se tu for lúcido, tu vai ser compassivo. Se tu for compassivo, totalmente, tu vai ser lúcido. Não tem como separar uma coisa da outra. É impossível. Né? Não é uma realização individual de cada coisa. A realização ela é a realização dupla. Né? Não vai realizar uma coisa depois a outra ou uma coisa depois a outra. Vai realizar os dois. Né? Porque se tu, de repente, perceber que todo mundo sofre porque sonha, fala,
Pá! Todos nós sofremos porque nós sonhamos. A gente sonha realidades na mente. A gente está o tempo inteiro criando construções mentais, imaginando coisas, criando circunstâncias na nossa própria mente. E aí a gente sofre aplicando esse processo mental na realidade e produzindo justamente o que a gente não quer, né? Então, se a gente vê isso e a gente sabe que tá todo mundo assim, como é que eu vou odiar alguém? Como é que eu vou não gostar de alguém? Se eu sei que a pessoa, todos os comportamentos dela, tudo que acontece com ela é fruto da delusão que a mente dela está criando, né? É fruto de um processo mental apenas. E que, na verdade, que ela precisa de ajuda. Ela precisa só ver com clareza. Por exemplo, uma pessoa que bate na outra. A nossa tendência habitual é estar do lado da vítima exclusivamente e achar que punição é o que deve ser feito com o agressor. E esse tema é muito delicado, muito delicado. Mas é necessário dizer, assim, o agressor também sofre, mano. E, inclusive, ele vai sofrer as consequências dos seus próprios atos. Então, quanto mais atos prejudiciais ele faz, mais ele sofre. Então, a vítima, sim, ela é a principal lesada nessas. Ela é a principal lesada nisso. Ela merece todo o atendimento, carinho, cuidado. E, obviamente, ela merece a sensação de que ela não está errada no processo e nem que o outro é bonzinho, né? Ela pode compreender isso, mas o ponto é que aquele que fez a ação prejudicial, ele também merece cuidado, ele também precisa de cuidado, inclusive ele vai sofrer mais no futuro, porque é ele que está fazendo besteira, né? Então, inevitavelmente, ele vai cair em atmosferas extremamente negativas. O ponto, então, é a gente vai auxiliar a todos igualmente, né? Então, essa é a mente de grande compaixão que não exclui ninguém. Até as pessoas que estão fazendo as piores ações, a gente vai olhar e falar, tá, ela está fazendo essa ação porque ela está confusa. Porque o agressor, ele só vai cometer uma ação se ele não compreender que a raiva que ele sente vem de dentro dele mesmo. Ele vai achar que o culpado é o outro. Então ele está confuso. Ele está dentro de um sonho. Então, se a gente realizar isso, compaixão surge. Compaixão surge por todos os seres. Assim, vai entrar a barata na casa. Entrou a barata na casa. O habitat natural da barata não é a casa. A barata ela não quer entrar dentro da sua boca para comer o que você já comeu. A barata ela não quer te fazer mal nenhum. A barata ela tá confusa e perdida. Né? O que ela quer é voltar para casa dela ou achar um pouquinho de comida para comer. Só, ela não quer outra coisa. Então, a gente matar a barata, pronto, a gente já tá na situação do agressor. A gente merece ser punido? Não. Mas a gente também tá confuso, porque a gente tá matando um ser só porque o outro ser também tá confuso. Que linda. Venga confusa. Gigante. Lindíssima. Então, basicamente, na vida, o que a gente vê? Que a gente está sempre operando por confusão e criando conflito por confusão. Se surgir lucidez, a gente vai ver que esse é o processo que está acontecendo e a gente vai buscar evitar a confusão e a gente vai parar de culpar os outros, culpar as coisas, culpar o que acontece. Assim, não, é só confusão, mano. Não tem culpados nas coisas. Tem responsáveis, sim. Tem seres que estão fazendo ações prejudiciais, por exemplo. Mas até mesmo esses seres, eles estão confusos. Eles têm um problema. Eles precisam de ajuda. Quando eles compreenderem a si próprios, eles não vão mais fazer isso. Né? Esse é o resultado que a gente vê de um monte de gente muito maluca que de repente encontrou algum tipo de caminho espiritual e ficou super bem. Né? Em várias das tradições que existem. De repente a pessoa, ela compreendeu, falou, putz, não é assim que eu devo me comportar. E muda, se transforma. Né? Então, esse é o ponto da compaixão e da lucidez como coisas inseparáveis. Aí se tu tem compaixão por todo mundo, tu vai ter lucidez. Se tu tem a possibilidade de olhar com compaixão para tudo, a lucidez ela é inevitável. Por quê?
Porque tu não vai fazer ações prejudiciais, então tu não vai macular tua própria mente. Se tu tem compaixão por todos os seres igualmente, hora ou outra, inevitavelmente, tu vai ver claramente que cada ser se constrói a seu próprio modo. Então é aquela coisa, ouvir o outro, você vai ver que cada um tá criando o próprio mundo de maneiras diferentes. E aí tu vai falar, quem é que tá certo? Hoje eu tô polêmico. Muy bien. Hoje eu tô polêmico. Vou mais uma Va a e ser aí... hasta las 7:30, hasta Até las 7:30. 8:30. Um ponto super polêmico que a gente pode abordar é, por exemplo, a gente tem... Nossa, eu nem sei se eu devia falar isso, ó. Mas a gente tem uma polaridade gigantesca, por exemplo, politicamente hoje. E isso não é sobre política. Então não é sobre o que a gente pensa sobre cada lado, nem nada disso. É uma análise transpessoal. A gente está transcendendo os indivíduos relacionados. Aparte es algo que acontece desde hace montones de años. Desde que hay política siempre está dividida. Exato, sempre Siempre está es problema de dividido. briga, siempre es Sempre. problema de ruptura de buenos momentos. E aí, Sí. o que acontece é que um lado ele cria aversão profunda ao outro. E aí, a partir dessa aversão profunda, os dois lados eles começam a brigar. Não é que é uma competição, é uma briga. E aí tu olha e fala assim, quem tá certo? Aí tu pode pegar princípios morais, tu pode pegar uma pá de princípio e construir uma narrativa para falar de que um lado tá certo e o outro tá errado. Só que quando você entra dentro da atmosfera dos dois lados, tu vai ver que as pessoas que estão ali dentro, operando aquelas mentes, as duas estão confusas. Não tem nenhum que tá lúcido, que tá olhando com compaixão pro outro lado. Os dois lados, eles estão se odiando, eles querem se matar, né? Então, há um grande problema aí. Há uma polaridade extrema. E quando você entra nesses dois ambientes, por exemplo, tu vai para um lado e você vê que a galera realmente sente no íntimo do coração que eles estão fazendo bem. Se você for para qualquer um, não tem nenhum dos lados. Eu estou falando das pessoas, nós. Não dos cabeças das coisas. Entiendo. Eu não estou falando dos políticos. Eu estou falando dos seres humanos que acabam se dividindo por essas polaridades e vão seguir um ao outro. Então, quando você entra nas bolhas das pessoas e lida com pessoas que estão de um lado e pessoas que estão do outro, no íntimo do coração, dos dois lados, as pessoas têm a sensação de que elas estão fazendo bem, mano. De que elas estão fazendo certo. E que o certo é oposto ao modo como o outro pensa. Então, um tá tentando se sobrepor ao outro numa guerra. É uma guerra, né? Sí. E não tem nada de auspicioso nisso. E no fundo, não tá ninguém certo e ninguém errado. No. O que há é confusão. Há confusão, né? Então, se de repente, de um lado, a pessoa olha pro outro e fala, não, pera, esses seres eles estão confusos. Independente do lado, porque os dois estão confusos. Se os dois lados começam a se olhar com compaixão, eles vão criar estratégias pacíficas de resolução de problemas. Não vão criar conflito, Total. né? No, porque se está todo el tiempo desde la defensa. Defensa, ataque, defensa, ataque, defensa, ataque, defensa, ataque. Entonces nunca va a haber una resolución. Exato. Então, se há compaixão, o que vai acontecer? Eu vou olhar para o outro e eu não vou jogar o meu mundo para cima do outro e falar, eu tô certo e você tá errado. Eu vou falar assim, eu tô certo dentro do meu mundo e você tá certo dentro do seu mundo. E como é que nossos mundos podem viver em paz? E aí a gente tá caminhando para algum lugar decente, né? Então, a compaixão ela é inseparável da lucidez. Por quê? Se eu tenho compaixão, eu compreendo que os mundos são variados. Os mundos não são iguais. O meu mundo é diferente do seu mundo, que é diferente do seu mundo, que é diferente de todos os mundos. E cada um tem seu próprio mundo particular, sua própria forma de enxergar a vida e a realidade. A gente converge em vários pontos, a gente diverge em vários pontos. Então, quem é que tá certo, mano?
a gente vai definir que um tá certo? Ah, não, o meu tá certo. Eu tô certíssimo. E os outros todos estão errados, mas eu tô certo. Egoísmo. Por que que você tá certo? E os outros estão errados? Tá todo mundo certo e errado. Tá todo mundo certo dentro do seu próprio mundo, todo mundo errado, uns dentro dos mundos dos outros, né? Então, compreendendo isso através da compaixão, ou seja, em vez de eu ficar jogando meu mundo para cima do outro, eu vou tentar entender o outro e ver como é que o outro pensa e tentar ajudar de dentro do mundo dele. Compreendendo isso, eu estou compreendendo lucidez também. Estou gerando lucidez. Por quê? Eu não vou sair pro mundo fechando as coisas em caixinhas. Não vou pegar um conceito e falar, você não sei o que lá, não sei o que. Eu vou falar, quem é você? Não vou fechar as pessoas em caixas. Não vou fechar as situações em caixas. Eu vou deixar aquilo aberto. E vou lidar com a realidade como ela se apresenta e interagir com o outro de dentro do mundo do outro, né? Que, obviamente, isso tudo que a gente está falando é para a gente poder treinar, né? Não é que a gente consiga, né? Eu saio pro mundo e eu me perco completamente, fico totalmente lesado, né? Mas é isso que o caminho está dizendo para a gente fazer. La práctica. É, então, falei de montão, como sempre, né? Mas acho que eu apresentei um pouquinho do princípio básico da coisa, que é compaixão, né? Que é tomar refúgio, manter a mente vinculada a esse aspecto de compaixão inseparável de lucidez, né? Então, lá no começo da prece, a gente vai falar, toma refúgio no estado desperto. Então, o que que eu estou dizendo? Toma refúgio numa mente que é lúcida e compassiva. Aí, tomo refúgio na realidade tal como ela é. Ou seja, não vou ficar supondo e criando narrativas sobre as pessoas e as coisas. Vou fazer o que a realidade me pede. Tomo refúgio na excelente assembleia de praticantes, né? Então, tomo refúgio no sentido relativo nos meus amigos espirituais. No sentido absoluto, todo mundo está praticando a vida. Todos os seres sencientes estão praticando a vida. Não precisa ninguém sentar em postura de lótus nem cantar mantra. Todos os seres são praticantes. Tá todo mundo vivo. Tá todo mundo praticando a vida. Sem falar dos mortos, né? E aí, então, a gente toma refúgio nesses três aspectos que a gente está falando. Toma refúgio na lucidez e na compaixão. Toma refúgio na lucidez e na compaixão. Toma refúgio na lucidez e na compaixão. Daí depois a gente fala que através da prática das 6 perfeições possa eu e todos os seres alcançarmos a iluminação. Ou seja, que utilizando compaixão, generosidade, moralidade, paciência, energia constante, concentração e sabedoria, que através dessas 6 qualidades possa eu e todos os seres encontrarmos lucidez, ou seja, através da compaixão, porque a gente fala que essas qualidades estão presentes na mente de grande compaixão, né, que também tem outras qualidades que a gente vai abordar lá na frente, que através dessas ações guiadas por essas qualidades da mente, possamos todos nós estarmos lúcidos. Então, que através da compaixão possamos todos nós alcançarmos a lucidez. Então vamos para a prece, né? Para a gente poder Hermoso. ir. 3 veces o solita una. 3 vezes, 3 vezes. Sangye chodan tsoki chonam lam Janchu bardu dagni kyam suchi Dagi jinso gi pe sonaki
Drola Pinche Sangye Drupashu Sangye Chodan Soki Chonamla Janchu Bardu Dagni Kyansuchi Dagi Jinso Gi Pesonanki Drola Pinche Sangye Rupashu Sangye Chodan Soki Chonamla Janchu Bardo Dagni Kyasuchi Dagi Jinso Gi Pesonanki Drola Pinche Sangye Drupashu. Toma refúgio até a iluminação em Buda Dharma e Sangha, que através da prática da generosidade e das demais perfeições, possamos nós e todos os seres sencientes alcançarmos a iluminação. E damos graças, muito obrigado. A gente faz a dedicação rapidinho. Possa preciosamente de grande compaixão que ainda não surgiu, surgir e crescer, e possa aquela que já surgiu crescer e nunca se degenerar. Possam todos os seres sencientes, pais e mães, terem a felicidade às suas causas. Possam todos os reinos inferiores permanecerem vazios, e possamos nós, por praticarmos perfeitamente as virtudes nos níveis e caminhos, rapidamente alcançarmos a iluminação, para trabalharmos sem cessar pela libertação de todos os seres. Nimo Nilek Tendelek Nimi Guyan Delek Shin Nin Sen Tak Tu Delek Pel Concho Sung Yi Jin Yi La Concho Sung Yi Nyo Dru Tso Concho Sungi Trashishu. Tashirele e bom dia, boa tarde, boa noite.